Olá, pessoal! E o vídeo de hoje é sobre o quê? É sobre equilíbrio. Bom, já de antemão vou avisar que equilíbrio na vida é muito difícil, tá? A gente sempre busca o equilíbrio, mas a gente nunca vai ter ele 100%, tá? Mas, independente do que você busque, é importante que você saiba que o equilíbrio é essencial na vida. Se a gente desequilibra a balança, a gente pode sofrer de alguma forma, tá? Então, tudo em excesso é prejudicial, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com as coisas e para isso a gente precisa se conhecer, como a gente já falou em outros vídeos. Mas, Dani, o que isso tem a ver com finanças? Que é o que a gente estava falando durante essas últimas semanas. E sobre vida pessoal. Bom, equilíbrio pessoal na vida financeira é essencial para você não passar apertado. Mas equilíbrio e vida financeira vão muito além de equilíbrio. Vai sobre você se conhecer, conhecer os seus limites e compreender o que te faz, por exemplo, tomar certas atitudes que você vai se arrepender depois. Exemplo, você tá ali numa festa e você já tá empanturrado. E aí você fala, não, só mais um docinho e não sei o que. E depois você se sente super frustrado e culpado, não sei o que. Então, assim, conhecer o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso jeito, o que faz a gente fazer certas coisas, é muito importante pra gente dominar isso, certo? E o equilíbrio que eu venho aqui pra falar, ele impacta a gente de diversas formas. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre água. Quantos litros de água você bebe por dia? Beber água, gente, é importante para o nosso tico e teco funcionar, certo? Água não é café, não é refrigerante, não é chá, não é suco. Água. E tem gente que café, gente, e refrigerante se tornam um vício, entendeu? Tem gente que tem abstinência por isso, tá? E se torna um vício, pode ser considerado uma droga. Uma droga legalizada? Sim, uma droga legalizada. Então a gente tem que olhar para essas pequenas coisas que fazem sim diferença no longo prazo. Trabalho e família. Você tem dosado isso? Você tem deixado todos os eletrônicos da sua casa desligados e passado 15 minutos olhando cara a cara pro seu filho? Sabe? Às vezes não precisa fazer nada, você só precisa estar ali disponível, sabe? Então, essas pequenas coisas são importantes. E lógico que às vezes a gente vai ter que sacrificar um ou outro, mas isso tem que ser temporário e isso tem que ter um objetivo. Então, olha, eu vou trabalhar durante 2 meses loucamente, mas tem um objetivo tal. E depois eu vou compensar com, às vezes, um final de semana super em família. A gente tem que dosar essas coisas e não levar, tipo, só o trabalho como número um durante muito tempo. Não deixar muito de lado um ou outro pra gente não pesar no futuro, tá? Por isso que ter equilíbrio é importante, tá? Não adianta você morrer de trabalhar agora e perceber que perdeu uma ótima fase, ou você deixou de lado um casamento, ou você perdeu épocas importantes do seu filho e às vezes vocês se afastaram. Não que isso não possa ser recuperado, mas tem coisa que não dá para voltar atrás, tá? É, E aí, quando a gente fala de equilíbrio, eu preciso falar de uma coisa que é ego. Todo mundo tem um ego. E às vezes o seu ego é um pouquinho mais inflamado que o do amiguinho. A gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes para não menosprezar ou inferiorizar uma pessoa porque ela tem menos conhecimento ou porque ela não sabe uma coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ninguém sabe tudo. Ninguém. Tá? Em qualquer campo de conhecimento que você pegue, tem uma vastidão de coisas que a pessoa não vai saber. É impossível você saber de tudo, mas você pode ler e aprender a conversar com o outro, tá? Você force porque você tem um mestrado, doutorado, porque você tem faculdade, o outro não, é uma burrice no meu ponto de vista, tá? Ah, eu fiz faculdade, não sei na onde, você fez tananã.
Isso só mostra que você tem um ego inflado e que às vezes você nem tem tanto conhecimento, porque você precisa impor e mostrar onde você se formou, ou no que você é formado, ou qual a sua formação, pra, sabe, ser superior a outra pessoa. E ninguém é superior ao outro, gente, né? Existem realidades diferentes e a gente precisa aprender que o conhecimento ele é muito importante. O conhecimento baseado não em achismo, viu? Por favor. Então, a gente precisa disseminar que o conhecimento é importante e aprender a discutir até para encontrar soluções, igual o Covid agora, que a gente tá lidando. Se as pessoas às vezes fossem um pouquinho mais, soubessem um pouquinho mais conversar, a gente poderia ter várias soluções em vez de ficar brigando com coisas necessárias. E por fim, quando a gente fala de equilíbrio, eu vejo muitas pessoas fazendo coisas obrigadas, porque a gente tem uma. Não sei, alguém em algum momento da história falou assim: você tem que nascer, estudar, trabalhar e morrer, entendeu? E não é assim. O conhecimento em si ele é importante, mas não necessariamente fazer uma faculdade. Você pode fazer um curso, pode fazer um técnico, você pode ler um livro, sei lá, sabe? A gente precisa saber compreender o que a gente realmente quer antes de entrar numa faculdade. Senão você vai fazer um curso que você não quer, pegar um de pão com sua mãe e com seu pai, vou mostrar, nossa, sou, sei lá, médico, sou eu engenheiro. E aí você vai ver infeliz o resto da vida porque você tá com aquele diploma, entendeu? E você vai odiar seus professores da faculdade, seus amigos da faculdade e a faculdade. Porque você quer aquilo, entendeu? E aí, quando a gente fala em equilíbrio e faculdade, é muito complicado, porque tem gente que exagera um pouquinho. Tem aluno que exagera no estudar e esquece de descansar. E descansar não significa você ir em festa, pode ser assistir Netflix. Tem gente que exagera, tipo o professor, na quantidade de trabalho, de coisa que passa pro aluno. E esquece que cada um tem uma realidade diferente. Então, assim, eu acho que todos nós devemos prezar pelo equilíbrio da nossa vida. E quando a gente impacta na vida do outro, lembrar que a gente também tem que prezar pelo equilíbrio da humanidade, porque esse desequilíbrio está causando sérias doenças emocionais. Porque a pessoa entra em depressão porque ela tem 1 milhão de coisas para fazer e ela é pressionada pela sociedade para ser uma coisa, para fazer uma coisa, e aí ela não consegue, e aí ela se desespera, porque é desesperador. Então acho que a gente tem que tirar um tempinho para dialogar sobre isso. É uma reflexão, na verdade, porque ninguém vai chegar numa fórmula que é 100%, que é maravilhosa e que vai funcionar para todo mundo, sabe? Porque, igual eu falei, cada um tem uma realidade, mas às vezes a gente não precisa ser o que os outros querem que nós sejamos, e a gente, não sei, às vezes a gente tá fazendo demais, sendo que não precisa disso tudo para sermos felizes, tá? Você não precisa ser, sei lá, ter 5 milhões de pessoas te seguindo no Twitter para ser feliz, sabe? Você pode ter 2 e tá feliz de compartilhar as suas coisas com essas 2. É isso.